Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se você curte tudo isso, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai continuar aqui a nossa exploração do Um Anel RPG, cenário aí baseado na obra do Tolkien, né, Senhor dos Anéis, Hobbit, essa coisa toda. E a gente está explorando aqui o livro capítulo a capítulo, destacando os pontos principais aí da lore do sistema para vocês terem uma ideia geral do que acontece aqui no jogo, qual é a pegada do jogo, beleza? Quem tá chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist exclusiva do Um Anel RPG que concentra todos os nossos vídeos sobre o tema para você poder assistir e seguir viagem com a gente sem problemas, beleza? Quem tá ligado no movimento e tá acompanhando aí os vídeos conforme eles vão saindo, sabe que a gente está atualmente no capítulo 8, que é aquele capítulo voltado para o historiador, que é como o jogo aqui chama o narrador, né, o mestre. Então aqui já tivemos um primeiro vídeo falando sobre os aspectos gerais, né, de como você deve narrar uma aventura de Um Anel RPG, e agora a gente vai entrar numa seção aqui chamada, olha, Ferramentas para o Historiador. Ou seja, técnicas, mecânicas, coisas que você precisa ter em mente para potencializar o desafio e a diversão dos seus heróis jogadores. Então olha só, para a gente começar aqui a nossa conversa sobre as ferramentas para o historiador, o livro destaca aqui 3 ferramentas principais, que é o que a gente vai abordar aqui nesse começo de vídeo, beleza? Quais são essas ferramentas? Ele vai trazer aqui, olha, consequências do fracasso, como você lida com isso, como você potencializa a variedade, né, no resultado das jogadas de dados dos seus jogadores, né, dos seus personagens, desafios de perícia e fontes de ferimento. Então essas são as 3 ferramentas que o livro destaca e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre cada uma delas, beleza? Vamos começar aqui com as consequências do fracasso. O que envolve isso? Do que trata essa seção, essa ferramenta? As consequências do fracasso, na verdade, elas vão representar aí o que o livro chama de nível de risco. Ou seja, se você quiser dar uma camada adicional de dificuldade ou de descrição, né, das jogadas de dados dos seus personagens, dos seus heróis jogadores, você pode utilizar essa regra aqui das consequências do fracasso, que vai envolver o que o livro chama aqui de nível de risco. Existem 3 níveis de risco aqui no Um Anel RPG: o padrão, o perigoso e o imprudente. Então, o que significa cada um deles? Olha lá. As ações padrão, ou risco padrão, né? Os heróis jogadores fazem uma jogada padrão e estão agindo sob um nível limitado de pressão ou risco, e, portanto, exercem um controle maior sobre as suas circunstâncias. Isso aí, como o próprio nome já diz, é o nível de dificuldade standard, né? Padrão, que você já começa ali jogando. Se você quiser adicionar uma camada a mais aí, você vai passar para as ações perigosas, onde os heróis jogadores que tentam uma jogada perigosa estão tentando algo ousado, aceitando o risco de sofrer sérias consequências negativas em caso de falha. E por fim, para aqueles mais ousados, né, de espírito, temos as ações imprudentes. Tentar algo imprudente e falhar certamente resultará em consequências negativas bem graves. Um detalhe importante que a gente precisa comentar aqui é que toda vez que você vai impor um nível de risco adicional desses, né, além do padrão, acima do padrão, você precisa avisar os jogadores de que aquela ação que os personagens vão desempenhar vai ter um nível de risco elevado, vai ser uma ação perigosa, vai ser uma ação imprudente, para que eles fiquem totalmente cientes de que as consequências de uma falha nesse tipo de ação com risco elevado pode ter consequências mais graves do que simplesmente não conseguir realizar aquele tipo de ação. Mas você pode estar se perguntando aí, como é que eu vou saber, né, quando aumentar esse nível de risco? Isso é uma coisa que vem instintivamente conforme você vai se acostumando com as regras e com o mundo e com o tipo de perigos que os jogadores podem enfrentar, né, que os personagens podem enfrentar. Mas o livro vai trazer, claro, aqui uma tabelinha para você ter uma ideia, mais ou menos, ali para você começar a se guiar em relação a isso. Então, só para exemplificar aqui bem rápido, um nível de risco padrão, por exemplo, escapar da vigilância de um sentinela do condado, né, escalar uma árvore alta, isso aí é dificuldade padrão. Uma dificuldade perigosa, uma ação perigosa. Roubar cogumelos de uma fazenda protegida por cães ferozes, né? Nadar nas águas de um rio com correnteza forte. E por fim, as ações imprudentes, né? Pungar um troll faminto, fazer um jogo de enigmas com um dragão, ou trocar palavras com um mago irritado. Ou seja, aqui exemplos para você ir se acostumando, né, com essa classificação dos riscos, e com o tempo você vai saber automaticamente, instintivamente, quando uma ação deve ser enquadrada em cada uma dessas categorias. Para a gente fechar esse raciocínio aqui, né, das consequências do fracasso, claro, eu preciso falar das consequências. Eu falei até agora dos níveis dos riscos, como é que você identifica mais ou menos, mas caso o seu personagem, né, falhe ali nessa situação, o que vai acontecer com ele? Essa própria tabelinha aqui, ela já vai dar uma dica de como você agir. Ou seja, se um personagem falha num nível de risco padrão, ele está sujeito a uma falha simples ou um sucesso com infortúnio. Se ele falha numa tarefa perigosa, ele vai estar sujeito a uma falha com infortúnio.
E se ele falha numa ação imprudente, ele vai estar sujeito a um desastre. E o que significa cada uma dessas categorias aí de falha? Olha só, vamos começar aqui com as ações padrão, que estão sujeitas a uma falha simples ou um sucesso com infortúnio. A falha simples é simplesmente não conseguir fazer aquilo, né? Mas o sucesso com infortúnio vai adicionar uma pitadinha a mais aí de dificuldade. Olha só, deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. O sucesso com infortúnio significa que o herói jogador em questão consegue um sucesso. Ele consegue realizar a ação apesar de ter falhado, mas ao custo de um inconveniente inesperado que desvaloriza o desempenho, reduzindo o seu resultado geral, ou que carrega um efeito colateral negativo. Perdão. Ou seja, é um sucesso, mas não é um sucesso completo. Você conseguiu ali de alguma maneira, mas acabou atraindo algum efeito colateral negativo para você. O livro dá aqui alguns exemplos. Então, só para a gente não ficar só nas palavras, só na teoria aqui, deixa eu dar um exemplo. Olha só. O herói jogador pulando através de um abismo chega ao outro lado. Conseguiu. Mas deixa cair uma arma ou um escudo. Ou seja, ele consegue realizar a ação principal, mas tem algum tipo de infortúnio, tá? E isso a gente está só na dificuldade padrão. Subindo um nível aí na dificuldade das ações e no tamanho da desgraça que você vai estar sujeito se você falhar, a gente vai ter aí as ações perigosas, cuja falha vai ser uma falha com infortúnio. O que significa isso? Olha lá. A falha com infortúnio. O herói jogador falha e um outro evento negativo sério adiciona uma nova preocupação que precisará ser resolvida. Ou seja, não é um simples contratempo, como eu citei antes, de repente você perder uma arma que você pode recuperar mais na frente. O detalhe aqui é uma complicação nova que você precisa lidar. Olha o exemplo que ele coloca aqui. Um guarda-orc avistou o herói jogador escondido e agora está correndo para soar um sino de alarme. Ou seja, a sua situação ficou um pouquinho pior do que era antes, né? E por fim, para a gente fechar essa parte, a gente vai ter as ações imprudentes que vão estar sujeitas, em caso de falha, a um desastre. O que é esse desastre? Olha lá. A tentativa resulta em um desastre. Não só a jogada não atinge o seu objetivo, mas também faz com que um evento negativo grave ocorra. Ao contrário da falha com infortúnio, os efeitos negativos de um teste desastroso não podem ser evitados. Ou seja, você se meteu numa enrascada valendo e você vai ter que lidar com aquilo e você não vai ter uma maneira de reverter a situação. No exemplo que eu falei antes, né, da falha com infortúnio do orc correndo, você pode de repente ali ter uma chance de acertar uma flecha e impedir que aquele orc soe o alarme ou alguma coisa nesse sentido. No desastre não. Você se meteu numa nova enrascada que você não vai ter como se livrar dela a não ser enfrentando e superando esse novo obstáculo. Olha o exemplo aqui. Um herói escalando uma árvore para espionar um acampamento orc cai no meio dos inimigos reunidos. Ou seja, não tem jeito. Vai ter que enfrentar essa galera. Avançando aqui no capítulo, a gente vai para a segunda ferramenta do historiador, que são justamente, olha, os desafios de perícia. O que significam esses desafios de perícia? Olha lá. Às vezes, uma simples jogada de dados fica aquém da descrição da dinâmica por trás de uma tarefa complexa. Isso acontece quando uma ação é melhor descrita como uma série de feitos menores, com cada tentativa bem-sucedida aproximando a companhia da realização da tarefa. Ou seja, os desafios de perícia vão ser aquelas situações em que os personagens, ou alguns deles, ou um deles, vai precisar de uma série de testes, porque aquela tarefa específica é bastante complexa. Por exemplo, sei lá, arrombar uma fechadura de um grande tesouro anão, alguma coisa assim. Então, vários testes representam melhor essa questão da dificuldade, da tensão, do desafio, do que simplesmente jogar uma vez e ser bem sucedido ou não. Então a ideia aqui é gerar um pouquinho mais de tensão. Em termos de mecânica, esses desafios de perícia eles vão funcionar de uma maneira bastante semelhante aos conselhos, que a gente até teve um vídeo aqui específico falando sobre as regras do conselho, e o raciocínio é basicamente o mesmo. Você vai ter que passar por 3 etapas, por 3 passos em cada desafio de perícia. Quais são esses passos? Definir a resistência, definir o limite de tempo que o personagem tem para resolver aquela ação e, de fato, executar a ação. Então, voltando aqui para o primeiro passo, definir a resistência, o que seria isso? Vai depender da complexidade da tarefa. E aqui o livro vai apresentar, de uma forma bastante semelhante à mecânica dos conselhos, 3 níveis de resistência que você pode suplantar dependendo da tarefa, né? Ou seja, um nível mais simples, que vai ser uma resistência de 3, um nível árduo, uma tarefa mais difícil, com nível 6, e por fim, uma tarefa desafiadora, que vai ter uma resistência 9. Né? Então isso aí, o narrador vai ajustar de acordo com a complexidade da tarefa.
O segundo ponto importante aqui nos desafios de perícia é definir o limite de tempo. Isso vai dizer, em termos de narrativa, né, quanto tempo os personagens têm para realizar aquilo e, claro, vai interferir na mecânica também. Então, por exemplo, se eles têm apenas um curto período de tempo, esse limite vai ser igual à resistência do desafio. Lembrando que essa resistência vai ser a quantidade de vezes que eles vão poder jogar para tentar bater a dificuldade, né? Se eles tiverem um limite de tempo suficiente, aí eles vão ter a resistência mais um, ou seja, eles vão ter uma jogada a mais para conseguir bater a dificuldade total do desafio. E por fim, se houver bastante tempo, o limite de tempo vai ser a resistência do desafio mais 2, ou seja, eles vão ter um tempo mais folgado, mais tranquilo para conseguir desempenhar aquela tarefa, mas também, dependendo da sorte aí nos dados, isso não significa que eles obrigatoriamente vão ser bem-sucedidos. É só uma forcinha a mais, eles podem realizar aquela tarefa com mais calma, mas o que vai definir no final das contas são os resultados dos dados. Seguindo adiante, você vai pensar, claro, o desafio ele é bem sucedido, ele é completado quando os personagens conseguem bater a resistência, né? Conseguem bater a dificuldade ali que foi imposta pelo narrador, dependendo ali do tipo de desafio de perícia. Mas se você quiser apimentar um pouquinho mais a situação, você pode usar aquelas mesmas regras de consequências do fracasso para os casos de falha aí nesses desafios de perícia, ou seja, você vai combinar as duas coisas, você vai combinar o desafio de perícia com o nível de risco. Claro, isso tudo aí dependendo da situação que está rolando ali na narrativa, e sempre com o objetivo de potencializar a tensão aí, aumentar o nível de risco efetivamente, né? Enfim, deixar os personagens sempre meio que andando na ponta dos pés ali e lutando por suas vidas. E isso aí, dependendo do grupo, dependendo da situação, pode adicionar sim uma dose grande aí de adrenalina, de emoção na sua mesa. Avançando aqui no capítulo, a gente vai ter a terceira ferramenta aqui para o historiador, né, que são justamente as fontes de ferimento. O que significa isso? O que o livro explica aqui é o seguinte: nem todo tipo de ferimento que os seus personagens vão receber ao longo das jornadas, né, vai ser decorrente do combate. Ou seja, tem diversas outras maneiras deles se ferirem ao longo do caminho. E como é que você vai tratar disso? O detalhe principal que eu acho nessa sessão é o seguinte: qualquer ferimento que os seus personagens recebam, que não seja oriundo de uma situação de combate, ele vai ser descontado do que o livro chama aqui de resistência, dessa característica chamada resistência, tá? E claro, como tudo que a gente vem falando aqui nesse vídeo, existe uma graduação para esse nível de ferimento aí, né? Então, esses ferimentos, eles podem ser moderados, severos ou graves. E aqui, só para ficar claro, eu estou falando de fontes de ferimentos diversos, ou seja, uma queda, o clima, que mais? Um afogamento, um veneno, alguma coisa assim. Todas as situações que gerem algum tipo de dano para os personagens, que não seja o combate especificamente, você vai usar essa regra aqui das fontes de ferimento. O livro, claro, vai trazer aqui uma tabela para orientar, né, os narradores. Então, só para dar uma ideia do que eu estou falando, olha só. Ele exemplifica aqui. Fonte do ferimento, frio extremo. Se eu quiser utilizar o frio extremo numa graduação moderada, o que é isso? Ventos gelados. Numa graduação severa, neve profunda. Numa graduação grave, águas geladas. E aqui vai ter aqui uma nota de como você vai proceder. De tanto em tanto tempo tem que fazer um teste ou alguma coisa assim para resistir ao frio, etc e tal. Então aqui a gente tem frio extremo, queda, fogo, asfixia, veneno, com os seus respectivos exemplos aqui e dicas de como você conduzir a questão dos testes para os personagens se safarem disso ou não. Um outro detalhe interessante é porque, assim, se os personagens levarem efetivamente esse dano, essa perda de resistência, como é que isso vai ser decidido? Vai ter uma tabela aqui também para o narrador, olha só. Ele vai jogar um D12 para definir qual é o efeito que essa perda de resistência vai causar naquele personagem. Então, só para exemplificar aqui também, ele pode estar nocauteado, pode ficar contundido, ou pode sair ileso. Isso tudo vai depender do resultado da jogada do D12. Só lembrando aqui, também existe a possibilidade dessas jogadas do narrador serem favorecidas ou desfavorecidas. Ou seja, dependendo do nível de falha aí do seu personagem, o narrador vai jogar 2d12 e ficar com o melhor resultado para ele no caso, né? Pior para você. Ou pode ser desfavorecida, ele jogar 2d12 e ficar com o pior resultado. Pior no caso para ele, né? Ou seja, tem acho que uma quantidade de variações suficiente para deixar também esse tipo de regra, essa mecânica interessante de ver na mesa e também, de novo, alguma coisa que cause um pouco mais de tensão, né, na jornada dos personagens. Por fim, para a gente encerrar aqui o conteúdo desse vídeo, tem uma seção curtinha aqui que fala sobre os personagens do historiador, ou seja, os famosos NPCs. Mas qual é o detalhe aqui que eu acho interessante de comentar? Além daquela história toda de você colocar personagens interessantes, etc e tal, o livro ele vai incorporar aqui uma questão mecânica que eu achei legal, que ele chama das características notáveis. Os personagens dos jogadores têm essas características notáveis, já comentamos isso no vídeo sobre criação de personagens. Só que aqui o detalhe é o seguinte, em relação aos personagens do historiador, eles podem ter também essas características notáveis.
que vão servir não só para uma questão de interpretação, né, daquele personagem, ou de como os jogadores vão enxergar aquele personagem do historiador e tudo mais, não é só uma questão cosmética, vamos dizer assim. Isso pode ter um efeito mecânico. Como é que vai funcionar isso? Se o personagem do historiador for um obstáculo que os personagens jogadores precisam suplantar, essa característica notável pode, se fizer sentido ali na história e tal, se tiver a ver com a situação, pode gerar uma penalidade, né, para os jogadores. Os jogadores podem perder um dado ao enfrentar de alguma maneira aquele personagem do historiador que tem uma característica notável que se aplica para aquela situação específica, tá? Do mesmo modo, né, dependendo de qual seja essa característica notável, pode ser que ela gere um bônus para os personagens, né? Então, um exemplo louco aqui da minha cabeça. Se a característica notável desse personagem do historiador é ele ser extremamente atento, se você está tentando passar ali, se esgueirar por ele, você vai perder um dado. Se, por outro lado, a característica notável dele for ser distraído, você vai ganhar um dado ao tentar realizar a tarefa de se esgueirar passando pela vista dele, entendeu? O raciocínio é mais ou menos esse. E, por fim, se o personagem do historiador, né, olhando pelo outro lado agora, estiver prestando assistência para o grupo, né, para os jogadores, essa característica, de novo, pode conceder 1 ou 2 dados de bônus na jogada para algum teste específico. Claro, isso aqui tudo tem que ser bem casado, bem costurado com a questão da narrativa. Aquela característica notável tem que se enquadrar naquela situação específica para que ela possa ter esse efeito mecânico de conceder dados de bônus ou tirar, né, dados, ou conceder penalidades, tal, de acordo com a situação específica. Mas, de novo, eu acho que são situações que, se bem empregadas, conseguem adicionar ali uma camada a mais até de interpretação mesmo para os personagens e tal, e torna aquele mundo mais vivo, mais único e as aventuras cada vez mais emocionantes. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui mais um vídeo sobre o capítulo do historiador. Ainda teremos outros à frente. Como eu falei, tem muita coisa pra gente aprender, pra gente comentar aqui desse capítulo do historiador. Então, quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários, que sempre são importantes pra gente continuar trocando uma ideia. E quem quiser continuar com a gente nessa jornada, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo, olha, a gente vai começar um assunto extremamente importante e interessante do jogo, olha. A sombra. Como funciona aí a mácula do Sauron e como é que ela vai afetar os seus personagens. Então, se liga aí e a gente se encontra na próxima resenha.